falar sobre um tema que algumas pessoas pediram para que eu falasse em algum dos meses, que é um tema que eu percebo que a galera tem bastante dificuldade de entender. A Giovana já adiantou o serviço na igreja. Eu acho que a galera não deveria ter dificuldade em entender esse tema, porque deve ser uma coisa muito natural na vida do crente, né? Servir a igreja. Mas vamos falar um pouco sobre isso hoje, para a gente entender por que nós devemos servir, por que você deve se envolver na igreja local, por que você deve usar os seus talentos para serviço da igreja e por amor ao seu próximo. E para falar sobre isso, a gente vai para o texto de 1 Pedro. Já deixa sua Bíblia aberta, 1 Pedro 4, do 7 ao 11, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. 1 Pedro 4, do 7 ao 11. O tema da pregação de hoje é servir e amar a igreja. Vocês viram eu cantando? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o porquê que nós devemos servir a Deus servindo na igreja. Vamos lá, 1 Pedro 4, do 7 ao 11 diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força de Deus, que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, pedimos a sua graça sobre nós. Graça para que possamos entender o texto, para que a tua palavra possa entrar nos nossos corações, Pai, para que possa ser luz nas nossas vidas, Pai. Deus, fala conosco, Pai. Nós somos carentes do Senhor, Pai. Ó Deus, nós precisamos da tua palavra para guiar o nosso caminho, para iluminar o nosso caminho, Senhor. Deus, tem misericórdia dos nossos pecados e falhas, Pai. Tem misericórdia, Deus, porque muitas vezes não servimos a igreja como deveríamos, Pai. Nos perdoa porque muitas vezes não fazemos as coisas por amor a Deus e ao nosso próximo, Pai. Ó Deus, que esse texto fale aos nossos corações, para que sejamos levados a Te servir, Pai, servindo na igreja local, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Nos auxilia, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Para que a gente possa entender um pouco das palavras de Pedro, na sua primeira epístola, em especial no capítulo 4, vale a pena um pouco a gente se situar onde nós estamos, onde Pedro está, para quem que Pedro escreve a sua epístola, né? No capítulo 1 de 1 Pedro, você vê que Pedro diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Todas essas regiões, se a gente for juntar hoje, fica mais ou menos onde hoje é a atual Turquia. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Primeira coisa, Pedro escreve para crentes, para pessoas que já haviam conhecido a Cristo. Pedro chama de eleitos. Eles foram eleitos segundo a presciência do Deus Pai, em santificação do Espírito. Ou seja, Pedro não está direcionando a sua carta para pessoas que não conhecem o Evangelho. A carta de Pedro é para crente, é para quem está na igreja, é para quem foi convertido, para quem foi eleito, foi salvo pela graça de Deus e agora está nesse processo de se santificar até a volta de Cristo. Mas perceba que o momento em que eles vivem, Pedro chama esses irmãos de forasteiros da diáspora. Ou seja, o que está acontecendo? É muito provável que esta carta tenha sido entregue a esses irmãos lá pelo ano de 62 a 64 depois de Cristo. E quem era o imperador do Império Romano na época era Nero. E se você conhece um pouco da história da igreja no primeiro século, a gente sabe que Nero foi um dos piores imperadores que houve, principalmente para os cristãos. Nero de fato mandava matar muitos cristãos. Ele mesmo incendiou Roma. Ele só não incendiou o bairro onde os cristãos moravam. Depois ele acusou os cristãos e ele dizia: botaram fogo em Roma, e só o bairro dos cristãos que não foi queimado. Então com certeza foram eles.
E de fato, naquele período, uma grande perseguição se levantou contra a igreja, a ponto de os irmãos que moravam em Roma, eles tinham que fugir de onde eles estavam, porque senão o império iria matá-los. Na verdade, você ser cristão naquela época era um perigo constante, sabe? Em primeiro lugar, a sua família abandonaria você. Se você se declarasse crente, mas a sua família inteira não fosse convertida ao evangelho, com certeza você seria excomungado da sua família, você com certeza perderia o seu emprego. E pior do que você ter a família e o Estado contra você, você também tinha, além disso, a autoridade judaica, porque você se dizer cristão no primeiro século era você ferir os princípios da religião judaica. E a gente sabe que Roma e a religião judaica, eles tinham meio que um acordo, né? Os líderes judaicos, eles governavam a região da Palestina, da Judéia. Então eles meio que apaziguavam aquela região para que Roma pudesse governar em paz. Então, se você se dissesse um cristão naquele período, você corria risco de todas as partes. A gente não sabe muito bem o que é viver assim, né? O nosso evangelho é um evangelho muito tranquilo, sabe? Você pode publicar no seu Instagram que você está indo ao culto e ninguém vai te matar por isso, ainda. Sabe? Você pode compartilhar, sabe, no seu status do seu WhatsApp, fotinha, fazendo biquinho, dizendo eu vou à casa do Senhor, e ninguém vai te agredir por isso. Sabe, ninguém vai te bater na rua se ver você usando uma camisa escrito 100% Jesus, ou uma faixinha no seu futebol de segunda-feira. Sabe, nós vivemos em uma época onde nós temos muita liberdade para cultuar. Na verdade, constitucionalmente, nós temos essa liberdade. Vivemos em um país onde nós temos o direito ao culto. Mas os nossos irmãos do primeiro século não eram assim. Eles viviam uma sociedade que queria matá-los a todo momento. E Pedro escreve esta carta a fim de dar algumas orientações para esses irmãos de como eles deveriam viver nesse período tão conturbado e perigoso da fé cristã. Sabe, é assustador pensar que nós vivemos um evangelho tão light, tão tranquilo, quando os nossos irmãos viviam tanta perseguição, sabe, tanta oposição, a ponto de perderem familiares, de perder o amor de pai, mãe, filhos, amigos, a ponto de terem que viver escondidos em cavernas, em catacumbas. Eles não podiam falar de Jesus publicamente, não podiam ter as suas vidas comuns. Isso lhe foi tirado quando conheceram a Cristo Jesus. O Léo me passou um desenho para mim, ele falou, passa esse desenho para o Bernardo que ele vai gostar. O desenho é muito interessante, chama Story Keepers, alguma coisa assim. Contadores de história, é isso mesmo, né, Benji? O Benji já conhece também. E todo o capítulo começa falando sobre a perseguição de Nero a Roma, né? De como Nero ateou fogo em Roma. E a história de um homem, eu até nem lembro o nome dele, mas ele é um padeiro. E ele cuidou de algumas crianças que eram filhos de cristãos, de irmãos que fugiram, porque os pais foram presos, alguma coisa do gênero. Então esse padeiro cuida dessas crianças e eles vivem tentando fugir de Roma, eles estão sempre se escondendo dos soldados romanos, eles estão sempre tentando ajudar os cristãos que são presos, que vão para o Coliseu. Então é bem interessante a história. Mas justamente o que eu acho interessante nesse desenho é que mostra a realidade de como aqueles irmãos viviam. Eles viviam se escondendo, viviam escondidos sabe, eles não podiam ter a sua vida comum. Sabe, eles não podiam participar da sociedade mais, porque a sociedade os odiava. Sabe, eles tinham que se comunicar por códigos, até por isso que nós temos esse grupo Ictus, né? Que é aquele peixinho, né? Então os irmãos, eles desenhavam no chão um peixinho, se alguém viesse e completasse o peixinho, a pessoa sabia que aquele cara era crente, ele podia conversar, podia confiar. Sabe, é um ambiente hostil, é um evangelho que não te permite fazer muita coisa. Sabe, o império está caçando crentes. Sabe, se você quiser saber um pouco como foi a vida dos nossos irmãos do primeiro século, estude um pouco sobre isso. Você vai perceber como era assustador. Sabe, o Império Romano fazia coisas absurdas com aqueles que professavam a fé cristã. As mulheres que estavam grávidas e eram crentes, o Império Romano abria essas mulheres, tirava o bebê de dentro, colocava sapos na barriga, no útero dessa mulher e costurava. Ou muitas vezes colocavam pedras e jogavam essas mulheres nos rios vivas ainda. Sabe, os nossos irmãos morreram queimados, sabe, muitos cerrados ao meio, crucificados de ponta cabeça. Sabe, homens que serviram a Deus até a morte. Esse era o período histórico que esses irmãos, que Pedro escreve a carta, eles estavam vivendo. E é por isso que ele começa dizendo, o fim de todas as coisas está próximo. A realidade dos nossos irmãos era tão assustadora, e muitos acreditavam que a Babilônia era o próprio anticristo, que o Império Romano era a representação da Babilônia. Porque eles olhavam todas as atrocidades que Nero e os demais imperadores faziam, e eles imaginavam que de fato aquilo era o fim do mundo.
Então Pedro escreve: o fim de todas as coisas está próximo. A vida de vocês está difícil. Vocês estão vivendo literalmente no inferno. Sabe, não existe mais liberdade, não existe mais nada. Você tem que viver escondido. Mas esses irmãos amavam a Deus. Eles amavam a Jesus Cristo, eles foram convertidos ao Evangelho. Pedro chama ele de eleitos pela presciência de Deus. E junto com a eleição nasce no coração desses nossos irmãos um profundo amor por Cristo e pela igreja. A ponto de que eles cuidavam uns dos outros, se mantinham, se sustentavam. A comunidade cristã se cuidava, se protegia. E Pedro começa dizendo que o fim de todas as coisas está próximo. E o primeiro conselho, a primeira orientação que Pedro dá a esses irmãos, no meio dessa situação de catástrofe e medo, Pedro diz: vocês devem orar. No versículo 7 ele diz que o fim está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Olha que interessante o primeiro conselho de Pedro. Pedro não está dizendo fujam. Pedro não está dizendo se escondam. Pedro está dizendo que a primeira coisa que os crentes devem ter, para que o seu evangelho, para que a sua fé, sabe, possa passar por momentos difíceis ou por um momento de caos, é a oração. Pedro diz em primeiro lugar, é de extrema necessidade que o crente esteja sempre sóbrio, para que ele possa orar. Sabe qual foi a última vez que você orou? Seja honesto. Qual foi a última vez que você orou pelo irmão da sua igreja? Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho em casa e falou: Deus, abençoa meus irmãos, abençoa os jovens da nossa igreja, guarda-os no Senhor. Você abençoa meu irmão que está indo trabalhar, abençoa aquele irmão que está doente. Qual foi a última vez que você fez isso? Será que a gente precisa do Império Romano nos perseguindo para isso? Nós temos tanta liberdade. Até hoje nós falamos pela manhã no podcast, nós geralmente temos o costume de abandonar as coisas mais básicas da fé, que é a leitura bíblica e a oração. Perceba, Pedro está dizendo para esses irmãos: orem a Deus. Pedro está dizendo: dobrem o joelho com sobriedade e orem ao Senhor. Sabe, vocês não podem fazer nada contra o império, contra os judeus, mas vocês podem orar. Se nós como jovens descobríssemos o poder e o valor da oração, sabe, o poder que tem de você dobrar os seus joelhos e falar com o Pai dos céus. Eles não podiam derrotar Roma, não, mas Deus, que é o governante do mundo, de todos os impérios, estava sempre diante desses homens, quando eles oravam. Quando nós olhamos para a história do cristianismo, os grandes avivamentos, os grandes movimentos de Deus na história, sempre nasciam de uma comunidade que orava, de homens que se dedicavam à oração. Sabe, de homens que se dedicavam profundamente a um compromisso de dobrarem os seus joelhos e orarem a Deus. Sabe quanto tempo do nosso dia nós gastamos orando a Deus? Quanto tempo do seu dia você gasta? Vinícius, mas eu tenho muita coisa para fazer. Mas eu tenho trabalhos, eu tenho atividades, eu tenho faculdade. Você sabia que isso não é uma invenção moderna? Não sei se alguém te contou, mas alguns séculos atrás já existia trabalho, já existia estudo. Esses homens que eu estou falando para vocês foram os homens que fundaram as universidades. Estudavam, trabalhavam, e tinham trabalhos muito mais braçais e cansativos do que nós temos hoje. E oravam a Deus. Homens que dedicavam a sua vida de oração não só por si, mas pelo próximo. Você já pensou no valor que tem de você dobrar o seu joelho e orar pelo seu irmão? Fala: Deus, abençoa a vida do João. Sabe, Deus abençoa a vida do Hugo. Abençoa a vida do Vitor. Por que nós não gastamos tempo com Deus, na presença de Deus, orando por nós, pela igreja, pelos nossos irmãos? Essa arma é tão poderosa que Pedro diz que a primeira coisa que esses irmãos deveriam fazer, diante de tanto caos e perseguição, é o quê? Orem a Deus. Apresente diante de Deus as petições de vocês. O problema é que nós, muitas vezes, como crentes, não entendemos de fato o poder que existe na oração. Nós não entendemos qual que é a realidade da oração.
A oração é o lugar onde você está nu diante de Deus, onde Deus está sondando o seu coração, onde Deus está te vendo. Sabe, você vai à oração para que você não esqueça quem você é, para que você se lembre todos os dias que você é pecador, salvo pela graça de Deus. Você deve ir a Deus à oração todos os dias, para que os seus pés não vacilem, para que você permaneça forte, porque é na oração que você vai descobrir os seus infernos e os seus pecados, é na oração que você vai descobrir os seus demônios. Você vai estar diante da luz de Deus e você vai ver as suas imperfeições. Então, conhecendo as suas imperfeições, você lutará contra ela, mas se você não orar, você já está fadado ao fracasso. Quanto tempo do seu dia você tira para orar? Sabe quanto tempo do dia nós tiramos para dobrar os joelhos e falar: Pai, eu estou diante do Senhor? Geralmente nós não fazemos isso porque nós temos tanta coisa na nossa vida, tem tanta atividade, tanta coisa porque eu tenho que me responsabilizar que eu não tenho tempo para falar com Deus. Perceba a inversão de valores. Se o seu patrão fala para você chegar às 8 horas, você respeita, porque é o seu patrão. Mas Deus, que é o rei de toda a terra, você não consegue passar um tempo com Ele. Se você entrar no trabalho 8 horas e o seu patrão mandar chegar às 7, você vai. Você sempre dá hora para o seu patrão, você dá hora para todo mundo. Mas por que temos essa dificuldade com Deus? Será que não há um problema nas nossas prioridades? Nós temos a semana de oração aqui na igreja. Uma semana por mês, das 6 às 7. Eu nunca vi um jovem aqui. Ah, Vinícius, mas eu trabalho às 8. Você tem das 7 às 8 para se arrumar e ir para o seu trabalho. Toma banho aqui na igreja, tem banheiro aqui atrás. Quais são as nossas prioridades? Seja honesto com você, qual é o valor que você dá para a oração? Sabe, você consegue lembrar qual foi a última vez que você orou por um irmão seu? Pedindo para que o Senhor tivesse misericórdia dele? Pedindo para que o Senhor o guardasse, para que o Senhor o protegesse? Sabe quantas vezes você falou: Senhor, abençoa os planos do meu irmão. Sabe, ele vai fazer uma prova amanhã que dê tudo certo, Senhor. Guarda os sonhos do meu irmão. O conselho de Pedro é: orem. Orem por vocês, orem pelos outros. Não existe nenhuma ferramenta mais poderosa do que essa. Orem. Quando nós, como jovens, entendemos o poder que existe na oração, você pode ter certeza que as coisas vão mudar. Nós não oramos como deveríamos. Os próprios discípulos falaram: Pai, Jesus nos ensina a orar. Nós somos frágeis e muito fracos nessa área. E é por isso que muitas vezes somos levados por tudo quanto é vento de doutrina e por pecados, porque não oramos. Não sabemos quem somos, não sabemos quem Deus é. Porque a oração é você entrar no seu quarto e ter diante de você o Pai da eternidade te vendo. E é por isso que Davi, no Salmo 139, diz: Deus sonda o meu coração e me conhece. O que Davi está dizendo: Senhor, entra dentro de mim e diz quem eu sou, porque eu não sei a verdade sobre mim, mas eu posso confiar no seu julgamento. Então sonda e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Se você não orar, você não vai conhecer os seus pecados. Se você não orar, você não vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E é por isso que às vezes somos tão frágeis e débeis, porque não oramos. Então o primeiro conselho, na verdade a primeira responsabilidade que Pedro impõe e coloca sobre aqueles irmãos é: orem. E no verso 8, Pedro ainda apresenta outra virtude. Ele diz: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns pelos outros. Aqui é a parte que nos machuca. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. A segunda responsabilidade cristã apresentada pelo apóstolo é o amor. Sabe, Pedro nos convoca: amem uns aos outros. Sabe, tenham muito amor. A ideia é estar estritamente unido com o seu irmão. Sabe, é estar comprometido com a vida comunitária. Nós perdemos com o tempo esse senso de comunidade que existe na fé cristã. Muitas vezes nós nem sabemos da vida do nosso próximo, dos nossos irmãos.
A Bíblia fala que nós, como igreja, somos o quê? O corpo de Cristo. Mas nós conhecemos mais coisas fora do corpo do que dentro do corpo de Cristo. Sabe, muitas vezes nós se importamos muito mais com coisas fora do que com as coisas aqui de dentro. Com o amor ao próximo, das pessoas que estão ao nosso lado. Nós temos tanta facilidade só de amar o nosso grupo de amigos. E temos tanta dificuldade de estender o nosso coração a outras pessoas. Então o conselho do apóstolo é: amem. Mas Pedro diz de uma forma muito enfática: tenham muito amor uns pelos outros. Sabe, que o amor de vocês seja gigantesco uns pelos outros. Que haja um profundo comprometimento com a vida do próximo. No meio de tanta perseguição e luta, Pedro diz que a resposta em primeiro lugar é a oração, e em segundo é o amor. Se vocês não se amarem, vocês vão fracassar. E agora fica uma pergunta: você ama o seu irmão? Você consegue amar a pessoa que está do seu lado? Talvez sim. São as pessoas mais próximas de nós. Mas você consegue amar pessoas que não estão no seu círculo de amigos? Você ora por elas, você se importa com elas. Sabe, você liga para ela perguntando como é que você está, como é que você não está. Perceba como nós somos débeis nisso e frágeis. Pelo desame. E perceba, quer saber se você está amando ou não? Pedro diz que o amor faz o que? O amor encobre uma multidão de pecados. Para que a gente possa entender essa frase, vamos ler o texto de Gênesis 9, do 18 ao 23. Podem abrir Gênesis 9, do 18 ao 23. Eu vou ler, está escrito assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes foram os 3 filhos de Noé. Começando por eles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Ele bebeu do vinho, ele embriagou-se e ele ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, que era filho de Noé, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Sem e Jafé, porém, pegaram uma capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do pai. Como o rosto deles estava virado para o outro lado, não viram a nudez dele. O que Pedro quer nos dizer quando ele diz que o amor encobre uma multidão de pecados? Olha esse exemplo que temos na vida de Noé. Sabe, Deus está esgotado do pecado sobre a terra. O primeiro homem, Adão, falhou. A sociedade era corrupta, odiavam a Deus. Então o que Deus envia sobre a terra? Deus faz chover sobre a terra. A Bíblia diz que até aquela época não havia chovido sobre a terra, só havia neblina. Então Deus faz chover, as águas enchem a terra num completo dilúvio. E só a família de Noé, só resta a família de Noé. E agora nós temos um homem com seus filhos e suas esposas. E nós pensamos, talvez agora, para Noé ser o pregoeiro da justiça, ser um homem bom, um homem que andava com Deus, agora vai dar tudo certo essa nova criação de Deus. Mas a primeira coisa que Noé faz, por ser agricultor, ele planta uma vinha, e ele bebe mais do que poderia, e ele perde a consciência, ele perde a razão, ele se embriaga. E além de se embriagar, ele fica nu, que naquela cultura era totalmente vergonhoso. Para a gente já é vergonhoso, né? Eu espero nunca ver ninguém aqui nu andando pela rua. Mas ele fica nu, e o que acontece? Perceba que coisa interessante. O filho de Noé, Cã, a primeira coisa que ele faz, quando ele vê o seu pai em vergonha e pecando, é fazer o quê? Eu vou contar para alguém. Olha lá, ele caiu. Será que nós não somos assim? Quando você recebe a notícia que o seu irmão caiu, que o seu irmão pecou, o que acontece no teu coração? Será que não somos ligeiros a contar para o mundo inteiro, para expor a vergonha do nosso irmão? Para expor os seus pecados, para expor as suas dificuldades, as suas falhas? Como Cã fez, ele saiu correndo e contou: olha a vergonha do pai, ele está nu, ele está embriagado. Como um louco, que não se preocupou, que não amou. Quantas vezes nós fazemos isso? Nos alegramos com a queda do nosso próximo. Ele caiu mesmo, ele é fraco.
Eu sabia que ele era assim. Ele nunca foi constante. Gente, que sentimento diabólico é esse? A Bíblia fala que Cã foi amaldiçoado por isso. Mas perceba que Sem e Jafé, o que eles fizeram? Assim que Cã lhes contou a notícia, eles pegaram uma capa. Eles entraram de costa no quarto do pai. Eles cobriram a vergonha do seu pai e cessaram o seu pecado. Eles não saíram para correr, para contar para suas mulheres. Eles não gritaram às nações o pecado de seu pai, dizendo: Noé, o pregoeiro da justiça, o homem que andava com Deus, está bêbado e nu. Mas eles fizeram o que Pedro disse que nós como crentes devemos fazer. Eles cobriram a nudez e o pecado de seu pai por amor. E perceba que no momento em que eles amaram o seu pai, foi cessado o seu pecado. É isso que Pedro quer dizer, quando ele diz que quer saber qual é a prova de que vocês amam uns aos outros, quando vocês estão dispostos a cobrir o pecado dos seus irmãos. Quando vocês estão comprometidos a não expor o seu próximo, mas amá-lo. Se você viu que ele caiu, vai lá sobre ele, põe uma capa e diga: meu irmão, eu vou te ajudar. Você não vai sair contando para todo mundo o que ele fez. Você não vai sair contando para todo mundo que você viu ele bêbado na rua, que você viu ele ficando com tal pessoa, não. Como um bom crente, você vai até ele e você vai falar: meu irmão, você pecou, eu quero te ajudar porque eu te amo. Porque eu não suporto a ideia de que parte do corpo de Cristo está caindo, e eu estou me alegrando com isso. Porque o seu próximo é parte do corpo de Cristo. Como é que podemos nos alegrar com a queda de parte do corpo de Cristo? É por isso que o apelo de Pedro é: irmãos, amem muito, cubram os pecados uns dos outros. E cobrir o pecado não é permitir com que o seu irmão permaneça nele, mas é chamá-lo de canto e dizer: meu irmão, você não pode fazer isso, você está desonrando a Deus. Sabe, vamos mudar de atitude, eu quero te ajudar. E sabe por que você faz isso? Porque você sabe que você é um pecador que tem teto de vidro também. Sabe, pense, você tem amado os seus irmãos. Você tem se alegrado com a desgraça do seu irmão. Você tem se alegrado com os pecados e com as falhas do seu irmão. Ou assim como Sem e Jafé, você vai lá, você cobre o seu irmão. E perceba que eles tomam cuidado de entrar de costa, para que não vejam a nudez do seu pai, por amor ao pai. Eles não estavam curiosos com o pecado do pai, eles só queriam cessar aquilo. O amor é assim. O amor vê caindo e puxa para cima, e não termina de matar. Nós não podemos matar soldados feridos, devemos levantá-los. Há muito tempo atrás, um homem famoso disse que a igreja era o único exército que matava os seus soldados feridos, porque muitas vezes nós fazemos isso. Seja honesto com você, você tem amado o seu irmão? Cada pessoa que está aqui dentro faz parte do corpo de Cristo, você tem amado as pessoas? E não só com amor qualquer, Pedro diz, com muito amor, e o amor que Pedro usa aqui é ágape. É esse amor apaixonado que está disposto, que se importa. Você se importa com as pessoas? Gente, você parou para pensar que nós fazemos parte do corpo de Cristo? Não existe nada mais importante do que isso. O seu emprego não é mais importante do que isso. A sua faculdade não é mais importante do que isso. Ser e estar na igreja é algo mais importante do que tudo nesse mundo. E o convite de Pedro é: já que isso é importante, amem uns aos outros, cubram uns aos outros, protejam, se preservem, se guardem. Sabe, seja benigno, abrace. Você está vendo uma pessoa nova, chega na igreja e não conhece Jesus, abraça ela. Se você acha mesmo que você é crente e teme a Deus, então ensine o evangelho para essa pessoa. Mas ame. Sabe, pode existir igrejas de tudo quanto é tipo. Você pode ter igreja que só usa véu, você pode ter igreja que só usa bermuda, sabe? Você pode ter igreja que usa cropped, você pode ter o que quiser.
você só não pode ter igreja que não ama. Não dá para ter uma igreja onde o amor não está presente. Pedro diz que isso é de extrema importância. Sabe, você tem se dedicado em tornar a vida do seu próximo melhor? Outra pergunta, você tem deixado as pessoas se aproximarem de você? Eu sei que uma grande máxima quando se trata de jovens é: mas os jovens são tudo uma panela. Deixa eu te fazer uma pergunta, o problema não é você ser uma panela. Eu sei que isso é meio frase de tiozão, né? Mas o problema é você achar que essa panela tem tampa. Você permite que as pessoas se aproximem do seu grupinho? Gente, o que nós temos dentro da igreja de jovens ciumentos, que não deixam ninguém se aproximar dos seus amigos. Lembre de uma coisa, que o amor, ele não faz o quê? Ele não arde em ciúmes. O amor é benigno, o amor faz bem. O amor não traz contenda. O amor se importa, o amor se dedica. O amor serve. Você tem amado o seu próximo? Sabe, faça um teste na sua vida. Você não precisa confessar os seus pecados aqui não. Pode chegar em casa e pense no seu coração: será que eu tenho amado meu irmão? Será que eu olho para o Huguinho com aquela barba? Falo, será que eu tenho amado o Huguinho? Será que eu olho para o Tobolho assim, parecendo o Brad Pitt, depois de lutar com o Poitin? Será que eu tenho amado? Sabe, será que eu tenho me importado com os meus irmãos? Quando você vê lá no grupo da igreja um pedido de oração falando: ore por tal pessoa que ele não está bem, será que o seu coração está naquilo? Ou você consegue amar todo mundo aqui fora da igreja, mas aqui dentro não? Você ama o seu colega de faculdade, que é um pecador devasso, que não conhece a Deus, que não teme a Deus, e você também deve amá-lo. Mas você já percebeu que nós temos a tendência de amar todo mundo que está lá fora, e menos as pessoas que estão aqui dentro? Isso é uma falha dos nossos corações. Nós somos muito frágeis, muito fracos nessa área. Devemos amar. Em terceiro lugar, versículo 9, Pedro começa a falar do serviço. E por fim ele apresenta a última responsabilidade, que é o serviço. E no verso 9 ele diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros. Mas não sejam hospitaleiros de qualquer forma. Pedro diz: sem o quê? Sem murmuração. Sabe o que é ser um hospitaleiro sem murmuração? Aí o seu pai fala assim: tal pessoa vai vir para cá, vai ter que dormir aqui em casa. Você fala: velho, vou ter que sair do meu quarto. Ele vai dormir na minha cama. Ele vai usar o meu banheiro. Sabe, ele vai comer no prato que eu como. Pedro está dizendo: sejam mutuamente hospitaleiros. Sabe o que Pedro está dizendo? Talvez para a gente essa palavra não faça muito sentido, porque a gente não precisa ir à casa das pessoas atrás de necessidades ou pedindo comida, mas naquele tempo os nossos irmãos dependiam do socorro uns dos outros, porque muitas vezes Roma botava fogo na casa deles, e tudo que eles tinham era a casa do irmão. Sabe, quando maltratavam a família deles, quando os perseguiam, a única coisa que eles tinham era a igreja. Quando nós estávamos lá em Portugal e estourou a guerra na Ucrânia, nós recebemos 3 moças da Ucrânia, que elas chegaram em Portugal com uma sacola nas mãos, aquilo era tudo que elas tinham. Nós conversávamos com elas, já fazia mais de 5 dias que elas não tinham tomado banho. 3 moças lindas, pareciam modelos. E nós conversamos com elas falando: eu não sei onde está meu pai, eu não sei onde está minha mãe, eu não sei onde estão os irmãos da minha igreja, nós não sabemos o que está acontecendo, nós só temos a nós mesmos, nós embarcamos num ônibus por ordem do nosso pai. E ele disse: vá para Portugal e procure uma igreja. E por que uma igreja? Porque é de se esperar que na casa do Senhor haja amor e hospitalidade. Então nós as recebemos. Por quê? Porque elas são parte do corpo de Cristo. Elas não são estranhas, mas nós nunca a vimos, mas elas foram salvas pela cruz de Cristo e entraram para o corpo de Cristo. Então nós devemos estender a destra da comunhão. E elas foram amadas. Sabe o que Pedro está dizendo quando ele diz: sejam hospitaleiros sem murmurações? Ele está dizendo: pare de se importar com você, e se importe com o seu próximo.
Sabe, receba seu irmão, ajude ele, proteja-o. Dê um teto para ele se necessário, dê comida. Sabe, que torne, faça dele o seu companheiro. Você sabe de onde vem a origem da palavra companheiro? Antigamente a palavra pão, que no latim é panis, foi daí que surgiu a palavra companheiro. É a ideia de que você consegue compartilhar, porque o pão naquela época era o alimento base, né? A coisa mais simples. Até o pobre conseguia ter um pedaço de pão para comer. E muitas vezes o pobre, que só tinha um pedaço de pão para comer, ele dividia o pão. Então a ideia da palavra companheiro é companis, é com quem você divide o seu pão, com quem você divide as coisas mais básicas da vida. O chamado da fé é para que a gente divida. Como é que é a oração do Pai Nosso? O pão na oração do Pai Nosso é de quem? É seu e é meu? É o pão? Vocês sabem a oração do Pai Nosso? É o pão? O pão nosso. Perdoai as nossas ofensas. Pai nosso. Não existe nada seu e nada meu, é nosso. É por isso que Pedro diz: estenda dessa da comunhão, seja hospitaleiro. Sabe, chame os irmãos para estarem na sua casa. Abra a porta para as pessoas. Sabe, esteja sempre feliz em receber novas pessoas. Quantas vezes nós vemos visitas chegando na igreja e ninguém se aproxima para dar um oi, para falar tudo bem, como é o seu nome? Você está fazendo isso com o corpo de Cristo. O chamado de Pedro é: sejam hospitaleiros e façam isso sem murmuração. Isso é um dever. O nosso coração deveria estar nisso, em abraçar, em cuidar, em proteger. Ele continua, verso 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Ou seja, o chamado de Pedro: sirvam uns aos outros. Pedro não está dizendo sejam servidos. O convite para a comunidade da fé é para que aqueles que creem em Deus e que foram salvos e eleitos segundo a presciência de Deus, sirva. Talvez para a gente essa palavra servo está muito desgastada, mas você sabe o que era um servo na Roma antiga? Era alguém sem direitos nenhum, humilhado. Ele passava fome, ele comia quando o seu senhor quisesse que ele comia. Geralmente daquilo que sobrava. Quando Paulo se diz chamado por Cristo, Paulo diz que ele é o que de Cristo? O ministro. Você sabe quem que eram os ministros? Eles não frequentavam os palácios. Os ministros não eram honrados e aclamados como os de hoje, que nós temos aqui hoje no nosso país. Os ministros eram aqueles homens que guiavam os barcos romanos, que ficavam lá no porão, presos a correntes, remando. E sabe o que acontecia com esses homens? Sabe onde é que os romanos faziam as suas necessidades? Em cima dos ministros, no porão dos navios. Eles conviviam com ratos, comiam do que sobrava. E Paulo está dizendo que ele é o que do evangelho? Ministro, servo, que é a palavra doulos. É aquele que serve, é o pior dos soldados que existe. É o mais infeliz, o mais miserável. Paulo está dizendo que Pedro está dizendo que o convite de Deus para os crentes é: sirva, seja um escravo do seu irmão. Esteja profundamente comprometido em servir o seu irmão. E não é só aqueles que você gosta, é a igreja de Cristo Jesus. Você precisa entender que você faz parte do corpo, e todas as partes do corpo são essenciais. Quando você não serve, uma parte do corpo está deficiente. Não sei se vocês assistiram o último jogo do Corinthians contra o Palmeiras. Vocês viram o lance do Yuri Alberto? Tropeçando sozinho e caindo? Quando uma parte do corpo falha, o corpo inteiro sofre. Se você tiver com a mão sem funcionar, você não vai conseguir fazer todas as suas atividades. Se a sua perna resolver amanhã não acordar, você não consegue correr uma maratona. Por quê? Porque se uma parte do corpo não exerce a sua função na vida, o corpo fica enfraquecido.
E o convite de Pedro é: sirvam uns aos outros. Vinícius, mas como é que eu vou servir a igreja? O que eu faço? Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sirvo com o peso de porta, eu não sirvo para nada, eu não tenho habilidade, eu não tenho talento. Isso é mentira. Isso é uma desculpa do coração desgraçado que não quer se dobrar e servir o seu irmão. Pedro está dizendo: faça conforme o dom que vocês receberam, porque Pedro sabe que quando Cristo converte o seu coração, Ele coloca na sua vida dons para que você sirva a igreja. Não existe nenhum membro do corpo que seja inútil, você pode servir com os seus dons, e é por isso que Pedro diz: conforme o dom que recebeu, descubra qual é o seu dom. Ah, Vinícius, mas eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei dar EBD. Você consegue receber alguém em casa? A Bíblia fala que a hospitalidade é um dom. Você pode começar por mim, faz um churrasco de ancho, 2 dedos com salzinho de parrilha e me convida. Começa com a hospitalidade. Sabe, começa amando o seu próximo. Começa oferecendo ajuda. Sabe como que a minha mãe me ensinou a servir na igreja? Ela me levava de manhã na igreja, sabe para quê? Não para aprender a pregar, não para aprender a dançar. Ela me chamava para aprender a limpar banheiro. E eu me lembro de muitas vezes em que eu fui pregar 6 horas da manhã com a minha mãe, para limpar os banheiros da igreja. Faça alguma coisa, tem muita coisa para fazer na igreja. Ah, Vinícius, mas eu não sei, você pode aprender. Sabe, você é um ser humano, você mamou na infância, você tem cérebro, faz sinapse. Se você tiver 2 neurônios, já tem sinapse. E você pensa, você atribui razão e valor às coisas. Você pode aprender, você pode servir a Deus. Eu não sei cantar, você pode cantar. Sabe, eu olho para mim, eu não vejo nada de especial em mim. Eu não sei cantar, vocês perceberam? Sabe, eu acho que eu falo muito mal. Mas a minha mãe sempre colocou isso no meu coração: você precisa servir a igreja de alguma forma. Senão você é inútil, você não faz parte do corpo. Um galho que não produz, o que Jesus diz que é feito com esse galho? Ele é cortado e lançado ao fogo. Descubra qual é o seu talento e o seu dom, e faça, ofereça. Chega para o pastor e fala: pastor, eu quero servir. Ah, o que você sabe fazer, pastor? Eu sei lá, eu gosto de jogar futebol, nós vamos arrumar um trabalho para você. Nem que seja para você ficar com as crianças na EBD, jogando bola com os pequenininhos, na salinha, eles iam amar. Vinícius, eu gosto de contar história. Ah, Vinícius, eu gosto de... O Tobolhas faz um podcast. Sabe, desculpa o seu dom e faça alguma coisa. Não é possível que você não serve para nada. Então Deus errou em ter te trazido para a igreja. Você tem um dom, use a serviço do reino de Deus, em favor do seu próximo. Pedro diz: sirva uns aos outros. Ele diz: vocês foram encarregados em administrar a multiforme graça de Deus. É como se você fosse, como se Deus tivesse uma despensa de alimentos. Ele te entregou a chave, Ele falou: você vai lá todo dia, você vai abrir, você vai pegar um alimento e você vai servir para o seu irmão. Deus colocou você para administrar isso. Sirva. Nós temos muitos ministérios da igreja precisando de serviço. Vinícius, eu só sei limpar. Vem limpar a igreja, está servindo a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: você acha que o culto aqui ele acontece só porque tem uma equipe de louvor ou porque eu estou aqui pregando? A semana inteira nós temos uma irmã que limpa a igreja, que lava. Para que você possa entrar no banheiro e está cheiroso, alguém limpa. Aquilo não é um milagre. Para que eu possa falar nesse microfone, tem que ter alguém no som. Nós projetamos o nosso culto e transmitimos, tem que ter alguém na transmissão. Sabe, para que o Xandinho aprendesse a tocar bateria, alguém teve que ensinar, alguém teve que servir o Xandinho. Perceba como tudo está ligado. Perceba que a igreja não funciona só por causa do pastor. A igreja funciona porque a igreja é o corpo. Quando você falta o culto, você está defasando o corpo de Cristo, porque você faz parte do corpo. Sabe, sirva, descubra os seus talentos e sirva. Vinícius, eu só sei tirar foto. Tire foto. A Gabi está rindo, mas não é para ser isso não, Gabi. Eu acho que
Apesar que você tira foto muito bem. Mas sirva. Faça alguma coisa. Não é possível que você não saiba fazer nada. Cada crente, participante do corpo de Cristo, tem a responsabilidade de servir a igreja. A palavra servir aqui nesse texto, ela tem diversos significados. Eu quero ler alguns para vocês. Ser um servo, um atendente, um doméstico, servir, atender à mesa, oferecer comida e bebida para os convidados, ministrar, fornecer o alimento necessário, aliviar as necessidades de alguém, prover, cuidar, distribuir, sustentar, cuidar do pobre e do doente, participar de qualquer evento que possa servir o interesse de outros. Ah, Vinícius, mas eu não quero ir no chá de bebê daquela pessoa porque eu estou cansado. Vai lá e serve ela. O mundo não existe para te agradar, a igreja não existe para que ela sirva você, não. Vai e serve. Participe das coisas por amor aos seus irmãos. Pense que alguém fez aquilo com muito amor para você, com muito cuidado para você. O chamado de Pedro é: sirva. Sabe, sirva. Descobre o seu talento, o seu dom e usa. Todas as partes do corpo são úteis. E Pedro conclui dizendo: façam na força que Deus te dá. Deus vai te dar força para que você possa servir a igreja. Para de arrumar desculpa para sua consciência e serve. Deus vai te fortalecer para todas as coisas, a fim de que Deus seja glorificado. Pedro está dizendo: sirva para a glória de Deus, não para que alguém te veja. Ah, Vinícius, eu só queria ser visto se fosse pregando, que as pessoas me veriam, então não precisa. Se você quer ser visto, não sirva. Pedro está dizendo: faça para a glória de Deus, porque é Deus, é dele que pertence a glória e o domínio. Amém. Então Pedro nos coloca 3 responsabilidades para que nós possamos participar da igreja. Em primeiro lugar, ore. Em segundo lugar, ame. E em terceiro, sirva. Eu quero terminar apenas com um exemplozinho, uma metáfora. Vamos supor que o João, ele marcou o ensaio do louvor às 5h30. 5h30 o ensaio. Eu sei que ninguém se atrasa, sempre começa às 5h30. Mas aí chegou 5h35, o Jean não estava aqui ainda. Aí deu 6h, o Jean não tinha chegado. Não estou falando que isso condiz com a realidade, que eu sei que o Jean é muito pontual. Mas vamos supor que o Jean chegue 6h40 aqui, o ensaio quase acabando. E ele fala: João, eu não consegui chegar mais cedo, porque quando eu estava vindo para cá de carro ou de Uber, não sei, teve um acidente no meio do caminho. A gente estava passando ali na Colombo e 3 caminhões canavieiros bateram no Uber que eu estava, João. Mas arrebentaram o carro. E eu cheguei aqui 6h40, mas foi o que deu. Qual você acha que seria a primeira resposta do João? Ou esse cara é louco, ou ele é mentiroso. Sabe por quê? Porque é impossível você bater de frente com um trem e sair inteiro. Assim como é impossível que você tenha encontrado Jesus e não tenha sido transformado. É impossível que Jesus, que é o maior dos vagões, que é o algo tal do qual nós não conseguimos pensar, nada maior, poderoso, ele tenha batido de frente com você e você não tenha sido transformado. Você não tenha sido machucado, mudado. É impossível que você tenha batido de frente com Jesus e você não ore, você não ame, você não sirva. Você é um louco. Se você encontrou Jesus e você não foi ferido pelo Evangelho a ponto de amar, servir e orar, você não encontrou Jesus. Não dá para você bater de frente com um trem e chegar aqui inteiro. Não dá. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse que os irmãos, quando se entregavam a Deus, a coisa que eles faziam depois era o quê? Eles se entregavam à igreja. Quando você conhece a Jesus, a coisa que vem adiante é você se entrega à igreja. Você vai começar a amar o corpo, a servir, a orar pelo corpo, a se dedicar. Não dá
para bater de frente com Jesus e permanecer o mesmo. Não tem como. Se você não ama, não serve, não ora, você deve rever se você encontrou Jesus ou não. E faça isso o mais rápido possível. Sabe, possamos seguir os conselhos de Pedro. Ore, ame e sirva. Se você tem dúvidas de qual é o seu dom, sabe, procure com zelo. Busque com zelo. Sabe, eu quero amar, eu quero servir, eu vou tentar aprender alguma coisa. Faça isso. Vamos orar? Enquanto o ministério de louvor vem à frente, enquanto o conjunto. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pela sua graça, pelo seu amor, porque apesar das nossas imperfeições, do nosso amor falho, o Senhor é sempre bom, Pai. O Senhor ainda está conosco. Ó Deus, nos ajuda, Pai. Deus, nos transforma, Senhor. Nos muda, Pai. Ó Deus, que possamos amar incessantemente, orar incessantemente, servir incessantemente, sem murmurações ou desculpas, Pai. Ó Deus, nos ajuda, Deus, a ter um coração amável, hospitaleiro, disposto a cobrir o pecado dos nossos irmãos, disposto a servir, disposto a amar, disposto a gastar o nosso tempo orando a Deus em favor de nós e dos nossos próximos. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta isso em nossos corações, Pai. Por favor, Deus, tenha misericórdia de nós, Pai.